aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar a palavra, o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você. 7 tipos de pessoas que sempre fracassam. Preste atenção. Quando o Senhor andou na terra, todos os que vieram a Ele foram abençoados. Mas houve um tipo de pessoa que não recebeu coisa alguma do Senhor. Os fariseus. A atitude deles frustrava a graça e o amor de Deus por eles. O Senhor os amava profundamente, mas não pôde fazer por eles nada. Hoje eu quero te falar de 7 tipos de pessoas que frustram a graça de Deus. O primeiro delas é o incrédulo. Preste atenção. Em Números, capítulo 13, do verso 30 ao 31. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Na esfera do Espírito, a fé simplesmente destrói as obras do diabo. Por causa disso, o inimigo sempre tenta nos manter na esfera do sentido. Muitos somente dão atenção aos que veem, ouvem e sentem. Enquanto você permanece na esfera da fé, você é vencedor. Mas quando o inimigo consegue mantê-lo na esfera dos 5 sentidos, você é derrotado. Como você pode exercitar a fé? Exercitar a fé é mais simples do que você imagina. A primeira coisa que precisamos saber sobre fé é que ela opera por meio das nossas palavras. Na segunda parte de 2 Coríntios 4:13, Paulo diz: Eu criei, por isso é que também falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos. A nossa fé é liberada em nossas palavras. Simplesmente não podemos crer em silêncio. Se você crê em algo, fale em alta voz. A maneira como nós exercitamos fé é bem simples. Nós cremos e falamos. Como nós recebemos a salvação? É claro que foi pela fé. Mas como exercitamos essa fé? Simplesmente falando. Romanos capítulo 10, verso 9 a 10. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A maneira como recebemos todas as bênçãos é da mesma forma como recebemos a maior de todas, a salvação. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é nosso. Mas por que alguns crentes desfrutam de mais bênção que outros? Será que é porque o Senhor dá a uns mais e outros menos? Claro que não. A maneira como recebemos todas as coisas, todas as bênçãos do Calvário, é a mesma que recebemos a salvação, crendo e falando. A fé é a moeda do céu, mas frequentemente o inimigo enviará alguém para lhe dizer que crer e confessar não é o suficiente. Você deve fazer alguma coisa. Ele lhe pedirá que você deve exercitar a fé. Você precisa ter uma vida santa. O inimigo te dirá: você tem problemas com ira e também com impureza. Como você acha que apenas crer e falar será o suficiente? A verdade é que ele está com medo que você comece a andar em fé. Quando pensamos em crer e falar não é o suficiente, então concluímos que precisamos ter alguma ação, alguma obra.
essa tem sido a causa de muitos problemas espirituais na vida de homens de Deus, por acreditar que confessar e crer não era o suficiente. Um dos homens com diabetes resolveu parar de tomar insulina. Infelizmente, não viveu muito tempo. Um pastor achou que crer e confessar era insuficiente, então resolveu fazer uma grande dívida para comprar o prédio da igreja. Lamentavelmente, o seu ministério faliu. O que havia de errado com essas pessoas? Deixaram de exercitar a fé de maneira de Deus e resolveram agir na força humana. O resultado foi o inverso do que esperavam. Mas não devemos ter um comportamento coerente com a nossa fé, pastor? É claro que sim. Se eu estou orando por chuva, é melhor comprar o guarda-chuva. Se eu estou orando por um carro, então preciso aprender a dirigir. Então, não vou sair e comprar um carro sem dinheiro. Quando eu ajo assim, estou tentando fazer que algo aconteça na minha força. Romanos capítulo 4, do verso 20 ao 22. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso lhe foi imputado para a justiça. Um outro tipo de pessoa é o indeciso. Lá em Tiago, capítulo 1, do verso 7 a 8, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você nunca terá o que deseja. O primeiro princípio da oração respondida não é fé, mas é o desejo ardente. Aqueles que têm uma chama queimando dentro do coração estão aptos a receber de Deus. Criatividade é a busca por opção. Concentração é a eliminação delas. Se eu quero buscar algo que realmente obter resultado, então eu preciso eliminar opções. Quando somos vagos e indefinidos, é porque temos muitas escolhas. Quando somos suficientemente específicos e definidos em nossa oração, então recebemos o que buscamos. Outro tipo, apático. Tiago diz em Tiago 4, verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. A promessa de Deus são reservadas para aqueles que buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração, diz Jeremias 29, 13. Em Mateus capítulo 7, no verso 7 ao 8 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Você nunca terá o que não busca. A prova do desejo é a busca. Qualquer coisa destruída pode ser restaurada. Qualquer porta fechada pode ser aberta. Qualquer coisa perdida pode ser achada. Mas é necessário haver busca. A busca nos qualifica a receber a bênção. A necessidade não nos qualifica, mas a busca sim. A necessidade não toca a Deus. A busca intensa move o seu braço. Aquilo que você está buscando mostra o que você terá. Você nunca terá um milagre se você se recusa a buscá-lo. O lugar onde você investe o seu tempo mostra o que você está buscando. 4 horas diante da TV e 5 minutos diante de Deus delatam o nosso coração. Zaqueu precisou subir na árvore para ver Jesus. A mulher hemorrágica precisou buscar a cura, enfrentando a multidão. O cego precisou clamar em alta voz. Você precisa buscar o ministério que deseja em Deus. Você só terá sucesso com alguma coisa que é uma santa obsessão na sua vida. O sonho é simplesmente um desejo profundo que se torna conhecido de todos e é perseguido com todas as forças do seu ser. O desfocado. A única razão para o fracasso é desviar a atenção. Qualquer coisa que controla a sua atenção
domina sobre a sua vida. O foco nos dá poder. Isso pode ser visto nas artes marciais. Os lutadores conseguem quebrar blocos de concreto simplesmente se concentrando num foco. Muitos pensam que são demônios, mas existem leis naturais que explicam isso. O Senhor disse a Josué: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde andares. Josué capítulo 1, verso 7. Não desviar para a direita e nem para a esquerda é manter o foco. Não podemos olhar para os lados e nem tampouco para trás. Isaías 43, verso 18 diz: não vos lembre das coisas passadas, nem considereis as antigas. E eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Tire o seu foco do passado, coloque no presente. Tire o seu foco da morte, coloque na vida. Coloque a sua atenção nas coisas positivas e não negativas. Deus sempre pergunta pelo que temos e não pelo que não temos. É interessante que com isso é exatamente o inverso da nossa atitude. Estamos sempre focando aquilo que não temos. Pensamos que não temos a melhor formação, bons líderes, um prédio grande ou recurso financeiro suficiente. Mas Deus sempre toma o que consideramos insignificante e faz disso uma resolução. O grande segredo do sucesso é valorizarmos o que temos na mão. Certa vez, uma viúva foi ter com Eliseu pedindo ajuda por uma causa de uma imensa dívida. A situação era realmente difícil. Então Eliseu perguntou a ela o que ela tinha em casa e quais recursos dispunha para resolver o problema. A resposta da viúva é emblemática: não tenho nada a não ser uma botija de azeite. 2 Reis 4:2. Para ela, uma botija de azeite não era nada, não era a mesma coisa. Você precisa reconhecer e valorizar aquilo que Deus tem te dado para poder entrar na unção da multiplicação. Para ver multiplicação, precisamos ter em nossas mãos. Você sabe que a única coisa que não pode ser multiplicada é o zero. 0 vezes qualquer outra coisa é igual a 0. Graças a Deus que sempre temos algo em nossas mãos com que trabalhar. A pergunta de Eliseu à viúva é a mesma que Deus está te fazendo. O que você tem na sua casa? O seu foco vai determinar o que você produzirá em sua vida. Se o seu foco atrairá as pessoas para perto de você. Uma das maiores estratégias do diabo contra você é distraí-lo do seu propósito, do seu foco, desviar a sua atenção. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Outra pessoa é o cheio de justiça própria. Em Deuteronômio capítulo 9, verso 6. Sabe que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá a boa terra para possuí-la, pois tu és o povo que lhe dura serviço. Desfrutar o favor é uma coisa mais importante na vida de um homem. A vontade de Deus é que todos os seus filhos desfrutem desse favor continuamente. Não entristecemos muito, não permanecemos na oposição do favor, o que pode nos levar a perder o favor. Eu creio que Paulo nos dá uma resposta em Gálatas 5. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. A graça de Cristo nada mais é do que o favor de Deus sobre nós. Todavia, Paulo disse que podemos decair da graça. Isso não significa que perdemos a nossa salvação, como alguns equivocadamente pensam. Decair da graça significa sair debaixo do favor de Deus. Nós decaímos da graça quando vivemos segundo o merecimento da lei. A lei é o favor merecido. Se nos comportamos bem,
somos abençoados. Mas se nos comportamos mal, recebemos juízo. Assim era no Velho Testamento. Mas a graça é o favor imerecido. Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar. Agora recebemos a bênção por causa da obediência dele. Aquele que confia na sua justiça própria está vivendo na lei e por isso deixa de desfrutar o favor. O favor deve ser sempre o favor imerecido. Se o favor é porque merecemos, já não é mais graça, o favor de Deus. Romanos capítulo 11, verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Graça é o favor imerecido, enquanto as obras traduzem algum tipo de merecimento. Portanto, graça e obra são conceitos opostos. O problema é que não queremos depender do favor. Por isso tentamos fazer alguma coisa na obra para merecer a bênção de Deus, o que faz com que a graça seja interrompida. Muitos rapidamente dirão que é pecado, mas na verdade é justiça própria. Romanos capítulo 4, verso 14. Pois se os da lei são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo diz que a fé é anulada quando vivemos no padrão da lei, ou seja, procurando merecer a bênção. A justiça própria faz com que a graça não tenha efeito. Muitos irmãos, exteriormente, parecem muito corretos moralmente, mas não desfrutam da promessa. A razão é que a fé foi anulada pela sua justiça própria. O pecado é realmente ruim e produz consequências terríveis, mas o que realmente bloqueia o fluir da graça é o favor da justiça própria. O pecador que pretensamente pensa ser justo, de fato, nós podemos dizer que somos justos, mas unicamente por causa da obra de Cristo, nunca por causa de nós mesmos. Outro tipo de pessoa, o ingrato. Romanos capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Essa passagem mostra que as pessoas que são ingratas para com Deus se tornam endurecidas em seu coração. Quando somos gratos, reconhecemos a autoridade e o governo de Deus sobre nós. Quando agimos assim, temos fé para permanecer diante dele. Gente grata é gente perdoadora, pois reconhece que tem recebido o favor e não se coloca na posição de cobrar justiça. Quem é grato também é servo, pois quem reconhece o favor deseja abençoar os outros. Quem é grato também se torna generoso. Gente agradecida é alegre e contente, pois vê a vida como um presente de Deus. Um fato da vida é que todo bebê é ingrato. Você pode pegar o bebê quando ele está com cólicas e andar com ele por horas, e colocá-lo no berço e ele não dirá obrigado. Provavelmente ele só vai gritar um pouco mais alto. A criança precisa aprender a ser grata. A gratidão não é algo que surge naturalmente. Às vezes, você precisa forçá-lo dizendo obrigado. O sinal de que estamos crescendo é quando nos damos conta de que somos abençoados por outros e por Deus. Pessoas ingratas são apenas bebezões que cresceram, mas quando nós damos por conta de que tudo que temos nos foi dado graciosamente, respondemos com gratidão. Então entramos na maturidade. Eu acredito que há pelo menos 3 atitudes que nos impedem de ser gratos. A primeira é o orgulho do merecimento. Essa é a atitude que diz: ninguém nunca me deu nada. Eu trabalhei duro para adquirir o que tenho. Eu não devo nada a ninguém. Com esse tipo de atitude, sentimos que nada temos para agradecer a ninguém, mas unicamente a nós mesmos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas.
para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. A segunda atitude que impede de ser grato é o espírito crítico ou de queixa constante. Em vez de ser grato, essa pessoa sempre encontra algo para reclamar. A terceira atitude que nos impede de ser grato é a indiferença ou a familiaridade. Alguém disse uma vez: se as estrelas só aparecem uma vez por ano, ficaríamos do lado de fora durante toda a noite só para vê-las. Mas como elas estão todas as noites lá, tornamos indiferentes a ela. O último tipo de pessoa, o desonroso. Romanos capítulo 13, versos 7 e 8. Pagai-lhes o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiquei devendo coisas alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Deus manda o que precisamos numa embalagem que não gostamos. Davi recebeu o reino porque honrou Saul. Saul, por sua vez, perdeu porque desonrou Davi. Vivemos numa geração que desonra. A nossa geração não respeita mais os idosos, a autoridade, os pais, os professores, os líderes espirituais. Por causa disso, muitos deixam de experimentar o sucesso e a prosperidade. A honra é a semente para o êxito. O êxito é a semente para a prosperidade. Só há aprendizado onde há honra. Se alguém não honra, ele também não ouvirá quando você falar. É por isso que os pais e os professores devem ensinar a honra aos filhos, pois, caso contrário, não irão aprender. Só há relacionamento saudável com honra. Nós não temos problemas de relacionamento com aqueles que honramos. Você olha para a vida dessas pessoas que vivem no princípio da desonra, percebe que elas estão sob o selo do fracasso. Não prosperam, não rompem e não avançam. Só podemos amar aquilo que abençoamos e honrando. Por isso existem tantos problemas no casamento, porque existe muita desonra entre os cônjuges. Quando você decide honrar, o problema acaba. O que recebemos na vida depende de quem escolhemos honrar. Você não pode ter o que não abençoa. Você nunca receberá o que você mesmo diminui. Existe uma lei espiritual que eu só recebo algo, quando eu honro a posição de quem me serve. Mateus capítulo 10, verso 40 a 41. Aleluia! Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, graças te damos, Senhor, por essa palavra. E aonde ela chegar, que ela traga luz ao coração das pessoas, que eles possam, Deus, ser revestidos do teu poder. Livra eles do fracasso, livra eles da derrota, livra da miséria, livra de todo o mal. Quero declarar que eles são prósperos, que eles são abençoados, que eles são justificados, que eles vivem pela fé, não pela justiça própria, mas pela nossa justiça que é Cristo. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que ouviu essa mensagem até o final, que eles possam prosperar abundantemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgá-la, para que mais pessoas sejam abençoadas. Peça às pessoas para se inscrever no nosso canal. Esse é o alvo, alcançar mais e mais vidas para o Senhor. Amém?